Bom dia, irmãos. Hoje, em nossa escola dominical, vamos dar sequência àquele assunto que o nosso autor da lição está já tratando, começando na primeira e na lição de número 7, fazendo uma avaliação dos gêneros literários do Antigo Testamento, onde ali temos e encontramos literaturas de vários gêneros. Também encontramos estilos de cada autor diferentes, que são então a fonte de toda a riqueza da palavra de Deus. Não podemos nos esquecer, ela foi escrita num período de aproximadamente 1.500 anos, sendo aproximadamente 1.400 anos só para o Velho Testamento, então antes de Cristo. Então vamos lá nesta escrita, neste testemunho perpetuado pelo Espírito, encontrar toda a revelação de Deus de uma maneira diversificada, de uma maneira que possa ser aplicada a cada um de nós em nossas circunstâncias de uma maneira maravilhosa, como disse o próprio autor do livro de Salmos, Davi, de maneira assombrosa estas coisas têm acontecido. Então, na primeira parte, o autor falou sobre 3 gêneros: poesia, a lei e a narrativa. E agora ele vai apresentar também outros 3 gêneros literários encontrados aqui no Antigo Testamento, que é o gênero profético, o sapiencial, que é de sabedoria, e o apocalíptico, que trata de últimas coisas, da revelação de últimas coisas. A literatura profética é aquela que ocupa a grande parte, a maior parte, o conteúdo do Velho Testamento. Esses livros são, na verdade, as mensagens que o povo recebeu da parte da boca de profetas, de homens que falaram de Deus. Profeta é a boca do Senhor. E a profecia não vinha, como alguns pensam, tão somente para prever o futuro, aquilo que deveria acontecer no futuro, mas era uma tarefa bastante diferenciada. Mesmo quando aplicavam esta profecia na previsão do futuro, na verdade, o que o Senhor esperava é que o povo, entendendo os seus caminhos, se convertessem, se arrependessem e voltassem para segui-lo, obedecê-lo, para poder se encaixar em seus santos caminhos. Então a profecia tinha um papel principal, era trazer o povo para junto do Senhor. Quando esse se desviava, o Senhor então, através dos profetas, trazia toda esta revelação que tinha este princípio manifesto de levar o povo de novo à obediência. Veja, alguns livros são apenas narrativas que não trazem nenhuma previsão de futuro. Vamos citar, por exemplo, o livro de Jonas. Então veja, o livro de Jonas é a narrativa de um homem que é enviado a pregar o evangelho a um povo. Ele não quer fazê-lo, o Senhor utiliza de alguns meios para poder convencê-lo daquilo. Depois ele vai até lá onde ele deveria ir, em Nínive, e lá prega o evangelho e o povo então se arrepende. Veja, há uma narrativa, uma profecia onde ali não há nenhuma previsão de futuro. Embora até Jonas já sabia, é claro que já sabia, o que ele faria quando ele estivesse, o que o Senhor faria quando ele estivesse levando esse evangelho, porque basicamente é uma anunciação de boas novas para aquele povo que era considerado inimigo de Israel. As profecias também apresentam, além de narrativas de fatos e até de previsões do futuro, é claro, apresentam, por exemplo, o relato da vocação, o chamado do profeta em Isaías 6, apresenta também visões no livro de Amós, ações simbólicas das quais Deus se utiliza para poder explicar e ensinar o povo. Também alguns encontros que os profetas tiveram com as autoridades daquela época, ou autoridades eclesiásticas, no caso os sacerdotes, ou até os próprios reis. Convém lembrar que é um discurso dirigido ao povo da aliança, que é chamado então, como o autor chama, de pleito do pacto,
onde ali o Senhor vai tratar diretamente com o seu povo. É necessário que nós tenhamos esta compreensão de que os profetas não tinham uma igreja para pregar todos os domingos. Eles não tinham um púlpito formado onde o povo para lá se dirigia e então de lá recebiam aquelas mensagens vindas da parte do Senhor. O povo recebia mensagens que vinham da parte do profeta, que saía apregoando entre eles. Muitas vezes ele falava com o povo e estas pregações chegavam até a liderança, que eram os reis, sacerdotes. Em outras vezes, eles se dirigiram especificamente, primariamente, aos sacerdotes, aos reis, à liderança local, para que depois então o povo desfrutasse daquilo que eles tinham a receber da parte de Deus como revelação. É assim que funciona. Você vai encontrar, por exemplo, o livro de Crônicas, o livro de Reis, onde há ali sempre atrelada às atitudes dos reis, a atitude da liderança, a atitude do povo, uma assessoria de profetas que vinha para poder orientá-los. Então veja, quando você vai fazer uma cronologia de quando foram escritos livros proféticos, você vai ver que sempre é trazido a data e quem era o rei naquela época, o local em que ele prega, o que ele vai pregar, qual é o propósito da sua pregação. Nós fazemos isso quando estudamos os profetas. E aí então você encontra também a menção daqueles que eram os reis de sua época. Veja, na literatura profética, diz o autor, a gente vai encontrar alguns gêneros mais comuns, que seria o oráculo de salvação. Ele chama de oráculo de salvação, que é uma previsão de um evento futuro. Há também parábolas, alegorias e provérbios. Há ditos numéricos, onde o Senhor utiliza destas alegorias numéricas. Há cânticos de amor, há lamentos, onde os autores vão usar também de todos os meios para poder alcançar a atenção, obter a atenção do povo, da liderança, para aquilo que Deus tem a dizer. E importa dizer que só depois que as profecias eram entregues, eram proferidas, é que depois então elas eram escritas e ficavam perpetuadas como palavra de Deus. Então este é o primeiro gênero literário chamado de profecia. Literário porque tem um caráter profético. Depois vem a leitura de sabedoria, ou literatura de sapiencial, como diz um termo técnico teológico. Essa literatura exibia partes do Velho Testamento, onde estes escritos tinham o propósito de trazer a valorização da sabedoria para o povo de Deus. A sabedoria, claro, é a personificação do próprio Cristo Jesus. Então veja, tudo começava no lar. O centro primário de todo o encontro com a sabedoria se dava no lar. Então você vai encontrar os livros de Jó, Provérbios e Eclesiastes sempre se referindo diretamente, quase que diretamente ou primariamente, principalmente naquilo que a criança recebia dentro do lar, que é o primeiro encontro com toda esta sabedoria, este conhecimento para a vida toda. Veja o que nós vamos encontrar, algumas passagens. Veja lá, Provérbios capítulo 6, a gente vai ouvir: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetualmente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. O que retém a vara, agora dirigida aos pais, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Provérbios 13, 24. Então, esta sabedoria era alcançada, obtida primeiramente no lar, o centro primário de toda a criação. Também há príncipes que eram instruídos através de outros profetas, príncipes que recebiam toda esta instrução, que vinha por parte de um grupo seleto de homens que indicavam este caminho, que ensinavam estes homens esta liderança. Há uma diversidade também de gêneros dentro desse gênero literário. E aí a gente vai encontrar alguns que nós já bem conhecemos. O provérbio, que é uma espécie de aforismo, que significa um dito popular,
onde está baseado na observação e na experiência daquele que escreve. Então isso a gente pode comprovar em Provérbios. O dito sábio, uma afirmação didática que estabelece o valor de uma lição. Há também um provérbio que é utilizado de dito numérico, que também pode ser observado quando há a repetição destas coisas. Veja, por exemplo, Provérbios 6, 6 coisas o Senhor aborrece, a sétima a sua alma abomina. Temos também a admoestação, como manifestação desta sabedoria para os homens. Provérbio de novo: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Depois vem através de mandamentos e de ordens: ouvi o ensinamento, sede sábios, não a rejeiteis. Veja uma alegoria também, que era um discurso cheio de detalhes, contando uma história hipotética, onde havia uma aplicação, mais ou menos parecido com uma parábola, e uma situação em que eram utilizados, por exemplo, por Salomão. Contos também, baseados na ilustração de um ensino, onde Salomão utiliza isso em Provérbios para poder trazer esta lição. Uma narrativa autobiográfica, onde o autor conta suas experiências, aquilo tudo pelas quais ele passou, e que passa a ser palavra de Deus e lei para aqueles que devem segui-la, quando ele se torna a palavra de Deus. Também hinos que são colocados como cânticos que trazem lições importantíssimas. Por exemplo, em Jó capítulo 28, você vai encontrar lá um hino onde o Senhor tem a intenção de trazer algum tipo de lição. Então é mais ou menos isso. Esses livros trazem a sabedoria como personificação do próprio Cristo Jesus, onde podemos encontrar os tesouros de toda a sabedoria na pessoa de Cristo Jesus, como disse Paulo. Então já temos aí, continuamos a ter a ideia de que é sempre Cristo lá no Novo Testamento, no Velho Testamento já presente. Por último, o autor da lição vai falar sobre literatura apocalíptica. Este tipo de literatura no Velho Testamento aparece em algumas porções, principalmente quando trazem escritos de visões, de profecias, visões escatológicas do futuro, cercado de simbolismos, de uma série de recursos para que o povo pudesse entender, temendo o juízo, as coisas vindouras, para que pudessem também saber que da parte do Senhor haveriam de experimentar, se desobedecessem, disciplinas, castigos. Então, sobre coisas futuras, como aconteceriam. Então, é toda uma literatura simbólica, onde tem cada um por si, cada símbolo daquele tem um significado, tem um propósito. É exatamente isto. Então, literaturas que aparecem, por exemplo, na segunda metade do livro de Daniel, um escrito do capítulo 7 até o capítulo 12, são escritos apocalípticos que apresentam para a chegada do Messias e que apontam também para os últimos dias. A dupla aplicação ali. Há também em Isaías, em Ezequiel, em Joel, em Zacarias, em Malaquias. Todos estes profetas também utilizam deste método apocalíptico, desse gênero apocalíptico, onde o profeta vai acrescentando conhecimento à vida daqueles que são seus leitores. A função, como diz o autor da literatura apocalíptica, é apontar, é mostrar para onde a história de Deus, onde Cristo é o centro e nós participamos, para onde essa história caminha, como é que as coisas devem seguir, que rumos irão tomar. A história que nós podemos chamar de história universal, mas que na verdade é a história do próprio Deus, da qual desta história fazemos partes como convidados privilegiados da parte do Senhor. É uma expressão sempre do controle da soberania divina, onde as coisas vão acontecendo e o Senhor ali é aquele que mantém um controle absoluto sobre todas as coisas, agindo em benefício daquele que é o seu povo e também trazendo juízo para aqueles que se desviam, para aqueles que não são os maus e os ímpios,
os castigos também que estão previstos para cada um deles. Essa é a mensagem da nossa lição de hoje. 3 gêneros que devem ser estudados de maneira atenta, sem nos esquecer que estão lá. A profecia, a sabedoria e a revelação das últimas coisas. Todos estes são estilos que o Senhor utiliza no enriquecimento da sua revelação, para que nós possamos crescer em conhecimento e graça cada vez mais. Convém que nós venhamos de uma maneira mais acertada, entendendo isso, nos interessando em descobrir isso, em ver e conhecer, como disse o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer cada vez mais o nosso Senhor. É aí que nós vamos realmente poder encontrar a pessoa de Cristo Jesus lá no Velho Testamento. É o que estamos tentando fazer nessas últimas lições, através dessa lição que se chama a Bíblia que Jesus usava. Que Deus nos auxilie também neste conhecimento e neste crescimento. 6 estilos, então, são apresentados aqui por parte deste nosso autor, que vai tratar, então, como já falamos, desses 6 estilos, que são a poesia, a lei, a narrativa, a profecia, a sabedoria e as literaturas das últimas coisas. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai de amor, tem misericórdia de nós, nos guia em todos os seus caminhos, ó Pai, para que nós possamos, os teus caminhos, ó Pai, para que possamos cada vez mais, obedientes ao teu mandar, compreendendo aquilo que precisamos e devemos fazer e obedecer, viver para o teu inteiro agrado. Estamos interessados nisto nesses últimos dias em que estudamos o valor das Escrituras, principalmente lá do Velho Testamento, onde podemos encontrar ali, através de tudo aquilo que o Senhor usa de situações, circunstâncias e homens, para trazer até nós a revelação do teu Filho amado Cristo Jesus. Então nos dá, Pai, a consciência cada vez mais acertada de que precisamos estudar e que ao irmos para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, haveremos de ali encontrar Cristo Jesus. Este é o objetivo, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor de nossas vidas e Ele é esta palavra, o Verbo encarnado, que revela tudo da tua parte que precisamos conhecer. Te louvamos por isso, te pedimos por isso, esperamos em Cristo Jesus. Amém.